Damas e cavaleiros, vos apresento Chaos, da empresa JA Essence de la Vie. Perfume cujo objeto de referência é a fragrância de Nasomato Baraonda. Perfume no qual as principais notas são notas amadeiradas, rosa, whisky e ambreta. Mas a pergunta que não quer calar é: será que o perfume da JA apresenta qualidade no aspecto matéria-prima, longevidade e mais? Existe alguma semelhança do perfume com outros perfumes com nota de whisky, como por exemplo Pure Malt? O que seria essa nota de ambreta? Responderemos estas e outras questões neste vídeo. Damas e cavaleiros, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gabriel Pedra e hoje estaremos fazendo uma revisão acerca do perfume Chaos, da empresa JA Essence de la Vie. Perfume cujo objeto de referência é a fragrância Baraonda de Nasomato. Conforme já foi anunciado, as notas principais que nós temos no perfume de Nasomato são notas amadeiradas, rosa, whisky e ambreta. Mas como que esse perfume se comporta tanto na fita quanto na pele ou na roupa? Estas notas amadeiradas, nós podemos aqui de antemão já declarar que temos nuances que nos lembram, a princípio, sândalo. Mas o que nós percebemos com a evolução da fragrância é que nós temos algumas facetas distintas de sândalo. Temos em alguns momentos nuances de javanol, que trazem aspectos de sândalo em conjunto com facetas de rosa, é um perfume com bastante rosa. E temos também em outros momentos aspectos de ebanol, que traz também nuances de sândalo, mas em conjunto com facetas almiscaradas. É também um perfume almiscarado. Essa nuance almiscarada vem aqui não só dessa faceta de ebanol, mas também da ambreta, que falaremos acerca dela em breve. Sobre a nota de whisky, temos aqui também uma nota multifacetada de whisky. Em alguns momentos temos alguns contornos de whisky escocês, em outros de whisky bourbon. Mas qual que é a diferença? O whisky escocês aqui se comporta trazendo facetas esfumaçadas, ao passo que o whisky bourbon traz facetas mais adocicadas. É um perfume bem doce, tem muitas madeiras e rosa, mas temos um dulçor bem considerável na fragrância. Sobre a ambreta, o que seria, afinal de contas, a ambreta? A ambreta, grosso modo, seria um misto entre âmbar e almíscar, mas não apenas isso. Ela também é chamada de almíscar vegetal e não é à toa. Ela traz tons ambarados, tons almiscarados e levemente frutados. Esse nome que alguns dão a ela, almíscar vegetal, é porque ela surgiu como uma opção de substituição ao almíscar de origem animal. Muito se fala acerca do cervo almiscarado, né? O veado almiscareiro, do qual é retirada a glândula e de onde vem aí esse cheiro de almíscar. Mas não é apenas nele que encontramos essas nuances almiscaradas. Também podemos citar alguns exemplos como o rato almiscarado, o boi almiscarado, pato almiscarado e até mesmo a madeira almiscarada. Temos exemplos no reino animal e também dentre as madeiras e as plantas. E falando das plantas, podemos citar a própria semente de ambreta, que nós temos aqui mencionada no perfume. Com o valor que nós podemos verificar que é cobrado do óleo essencial da ambreta,
acabou se tornando uma opção mais popular o uso do químico aromático, do uso do produto feito quimicamente, que é o ambretolide. Esse ambretolide, ele acabou sendo um substituto do almíscar, tanto a versão animal quanto essa versão vegetal, até mesmo por questão de preço, por ser bem mais acessível. O que não impede, todavia, que algumas empresas utilizem ainda o almíscar animal, por exemplo, de animais que sofreram uma morte natural. O que não é permitido é o uso do almíscar natural, que é utilizado através aí de uma tortura, um sacrifício aí do animal que não seja envolvendo uma hipótese de morte natural, mas pode sim até hoje ser utilizado, desde que o animal seja um animal que morreu por causas naturais. Sobre a longevidade, é um perfume que fixa 12, 13, 14 horas, mas podemos aí jogar baixo 11 horas e meia, 12 horas. Na minha pele, que é uma pele oleosa, não serve de base para todo mundo, porque outras pessoas têm pele que não é oleosa e não fixam tão bem. Outras pessoas até têm uma pele oleosa e não fixam tão bem quanto a minha, mas pelo menos 11 horas, 12 horas performa bem na minha pele. Sobre o grau de desafio e gênero, a presença do álcool ultra realista no perfume pode ser um obstáculo para algumas pessoas. Algumas pessoas podem se incomodar com esse aspecto boozy, com esse contorno alcoólico de whisky. É um whisky ultra realista. E então a questão do gênero, exatamente em virtude da presença gritante desse whisky ultra realista, é que os cavalheiros poderão acabar se inclinando mais a gostar do que as damas. É claro, teremos aí damas que podem acabar eventualmente gostando do perfume em virtude da presença da rosa, que está aqui no perfume presente o tempo inteiro, mas via de regra, a presença pungente, a presença ultra realista desse whisky pode acabar fazendo com que seja um perfume mais inclinado para o masculino. Sobre o briefing da marca, sobre o storytelling, a inspiração da marca, o que quer dizer Baraonda, qual que é a inspiração da marca, a história por trás, etc. Baraonda significa desordem, caos, desassossego. Inclusive a JA foi bem assertiva aqui quando colocou o nome Chaos. Mas, olhando apenas o site da Nasomato, nós iremos nos deparar com um texto falando sobre a relação entre o todo e o nada, questões mais filosóficas. No entanto, o mais interessante é que conta-se que o nariz por trás do perfume Baraonda, o perfumista italiano Alessandro Gualtieri, criou o perfume após a leitura de um romance da literatura soviética chamado Moscow Petushki, que tem ali a sua versão também em inglês, nós conhecemos como Moscow Stations, que, em suma síntese, conta a história de um alcoólatra que faz uma viagem de trem até um destino no qual se encontra a sua amada, mas no meio do caminho ele, em vários momentos, fala sobre o seu alcoolismo, e não só isso, ele até mesmo ensina algumas receitas que envolvem misturas de bebidas, formas de fazer coquetéis, desde misturar vinho e vodka até coquetéis que acrescentam verniz, fluido de freio, perfumes e até shampoo e esmalte. Pasmem, senhoras e senhores, até esmalte. Uma curiosidade, até 1991 as colônias eram muito mais baratas do que bebida alcoólica, e é exatamente por isso que os alcoólatras soviéticos, era muito comum eles fazerem essa mistura de coquetéis alcoólicos, tendo dentro das suas receitas colônias, exatamente. Os
alcoólatras soviéticos bebiam perfume misturado com vodka, com esmalte, com vinho, com vodka, etc. Sobre a experiência olfativa, e aqui eu finalizo a revisão. Qual que é a sensação que nós temos? A questão do borrifador que eu não lembrei de mencionar. Temos um borrifador eficaz, funcional. O cache foi trocado, a JA colocou um cache de metal, aqueles outros de plástico ficam descascando. A tampinha não é pintada, portanto não descasca. Ao travar, prende muito bem. Mais um adendo: esse adesivinho aqui, conforme vocês já puderam vislumbrar, ele solta com relativa facilidade. A letrinha A já soltou. E é um perfume que não foi usado com tanta frequência, porque tem uma performance muito boa. Uma performance gritante, eu diria. Sobre a experiência olfativa, e aqui eu concluo a revisão, para não ser muito prolixo e não me estender muito. Se formos abstrair, se formos traduzir em palavras qual que é a experiência sinestésica, qual que é a sensação que nós temos ao borrifar o perfume, eu poderia dizer que nós temos a seguinte imagem. Nós estamos caminhando por uma adega de whisky, com whiskies maturados em robustos barris de carvalho torrados. Por que torrados? Porque os whiskies, aqueles que têm o barril de carvalho torrado antes de o líquido ser introduzido nos barris, através desse processo de torra do interior dos barris, ocorrem alguns processos químicos que trazem sabores, aromas, características para o suco, para o líquido do whisky, dentre os quais nós temos nuances caramelizadas, nuances de couro, caramelo e até de canela, café, nuances até esfumaçadas. Diga-se de passagem, é um perfume com nuances esfumaçadas. Essa nuance esfumaçada pode vir da madeira defumada, de bétula, mas também pode vir desse acorde que tenta reproduzir os barris de carvalho que passaram por processo de torra antes de envelhecer o whisky. E além de nós termos essa experiência de estarmos caminhando numa adega na qual se encontram barris de carvalho com whisky sendo maturados em seus interiores, em um dado momento o responsável pela adega nos oferece um generoso copo de whisky, mas uma observação: dentro deste copo de whisky encontram-se algumas pétalas de rosas sendo banhadas por este precioso whisky. Senhoras e senhores, agradeço pela atenção de todos, por permanecerem até aqui. Desejo aos senhores e senhoras uma excelente semana. Fiquem todos com Deus.